Então a gente precisa criar uma imagem para você poder entender direito o que é personalidade, tá? É o que a gente vai falar agora. Em 10 minutos eu vou falar isso. Beleza? Atrás de uma imagem. Então, quando eu fiz a residência em psiquiatria, eu fiz uma residência em psiquiatria. Por incrível que parível, eu fiz uma residência em psiquiatria. Eu cheguei lá para ter a aula, né? A gente tem umas aulinhas na residência também, não sei se vocês sabem, né? A residência, na verdade, a residência é um tipo de trabalho escravo, né? Que fingem que te ensinam alguma coisa, mas tu acaba aprendendo mesmo sem eles ensinarem. É esquisito demais. Ninguém te ensina nada e tu aprende uma porrada de coisa, né? É muito louco. Aí eu tava lá na residência em psiquiatria e fui assistir uma aulinha. Só que, porra, era foda. Eu tinha filho, trabalhava pra caralho, plantão. E eu ficava com um maior sono. A hora, tipo, 7 da manhã, puta de um sono lá. Eu ficava meio quieto, assim, tipo... E aí faltei na primeira aula, uma aula de psicopatologia. Faltei a primeira aula. E na segunda aula eu tive que ir. Fui na segunda aula. Porra de um sono lá, meio deitado, assim. E a minha turma da psiquiatria, ela era muito apática. Os moleques, assim, eram um caralho. Era, tipo... Era uma turma muito low profile. E eu tava sempre com sono. E o professor que estava dando aula de psicopatologia era um autor de livro. Ele era o autor do livro referência em psicopatologia que um monte de residências usam, enfim. O livro dele era psicopatologia. E a disciplina que ele dava era psicopatologia. Beleza? Só que ele era um tipo meio carente. E aí começava a dar aula e a turma não interagia. É muito ruim uma turma que não interage, tá? Só pra vocês saberem. Essa turma é linda, deliciosa, uma maravilha. Adoro vocês. Até a Lucila eu gosto. Aí a gente... Lucila Rabi. O que acontece? Ele tava lá, dando a aulinha dele. Aí ele, meio carentão, falou, gente, vocês não vão fazer nenhuma pergunta? Juro. E a turma não falava nada. E eu, bem que assim, tava dormindo. Aí ele continuava assim, gente, vocês não vão fazer nenhuma pergunta? Ele é um tipo meio carente, assim, mesmo. E aí uma hora ele falou assim, se vocês fizerem pergunta, eu dou 0,2 na prova. Juro, ele falou sério. Porrada de adulto médico. Olha o expediente que ele usou pra mobilizar alguém. Aí eu comecei a ficar com muita pena dele, juro. Só que é assim, né? Eu também... A minha pena rapidamente virou um tipo de... Sabe, assim... Uma maldade. Assim, uma raivinha. Pô, um cara adulto desse prestando esse papelão, porra. A turma não quer interagir, nem interage. Aí eu pensei, eu falei assim, olha... Ele tá dando uma aula de psicopatologia, concorda? Patologia, ou seja, doenças, lesões, né, sofrimentos da psique. Psicopatologia. Só que como eu faltei a primeira aula, eu pensei, sei a pergunta já que eu vou fazer. Eu falei, professor, eu faltei a primeira aula, eu não sei se o senhor já explicou e definiu isso, né? Mas a gente está num curso de psicopatologia. O senhor pode definir, então, o que é a psique? Presta atenção. Ele é autor do livro, ele está dando uma aula de psicopatologia. O mínimo que se espera dele, só que eu sei que ele não sabe o que é isso. O mínimo que se espera dele, eu já tinha lido o livro dele e eu sei que ele não sabia o que era psique. Aí ele não respondeu o que é psique. Ele ficou parou e nunca mais pediu pra ninguém fazer pergunta, foi dando a aula dele. Porra. É porque esse é um puta problema da psicologia. Os psicólogos aqui da sala se perguntam assim, o que é psique? Todo mundo se enrola. Sabe, psique é alma. Não. Você para de treta comigo porque você está fazendo. Você está pegando psique do grego alma. Eu tô falando, o que é psique para a psicologia? Alguém se aventura? Foda, é a pergunta central. Mas assim, a gente é psicólogo. A gente não, porque eu não sou. Vocês são psicólogos. E não sabem o que é psique. Mas não é que não sabe o que é psique. O problema da psique é o seguinte, ela é um problema para a psicologia. Porque, dependendo da corrente de psicologia, tudo é psique. Jung, por exemplo, tudo é psique, tudo é atividade psíquica. O mundo é uma atividade psíquica. E nada é psique. Os behavioristas. Tipo, nada é psique, tudo é reflexo condicionado. É por isso que você não consegue definir o que é psique. Porque as escolas de psicologia não estão de acordo com o que é a psique. Assim, cada um acha uma coisa, desde o tudo até o nada. Bem, temos um puta problema aí, temos que investigar isso. Senão a gente não consegue caminhar. Eu vou dizer pra vocês o que é psique daqui a pouco. Tá? Eu só quero falar uma coisa antes. O que é personalidade? Presta atenção, eu quero criar uma imagem em você agora.
Não desenha, ouve. Imagine um bordado. Um bordado. Uma flor bordada numa tela de pano. Imagina uma flor bordada. Tá? O bordado é a personalidade. O bordado é aquilo que tem de próprio naquele pano. Pano é tudo igual. Aquele bordado é a personalidade. O pano é a pessoa. E você borda com linha, concorda? Você tem que ter uma linha entrando no pano sendo costurada ali dentro, que deixa aquele bordado. A linha é o mundo. E a agulha é o que põe o mundo para dentro do pano. É o que articula o mundo no pano. A agulha é a psique. Tá ou não? Retoma a imagem. Temos um pano com bordado. Para esse bordado acontecer, precisa de linha e de agulha. Você já entendeu o sistema de formação da personalidade. Então, vamos lá. A personalidade é o bordado, a agulha é a psique, a linha é o mundo e o pano é a pessoa. Então, na pessoa, entra mundo e esse mundo deixa um registro pessoal único, que é a tua personalidade. A personalidade, portanto, ela é histórica. Ela vai se desenvolvendo. Conforme o mundo vai entrando, vai ficando dentro de você. Beleza? Quem põe esse mundo para dentro? A psique. Tá ou não? Essa é a imagem criada. Vamos lá. Quem quer me contar a imagem criada? Fala o que eu acabei de falar. Alguém. Vai lá. O mundo é a agulha, é a linha. O pano é a pessoa que vai se formando e a agulha é... Não precisa anotar, é só tu imaginar um pano bordado. Para bordar tem que ter agulha e linha. Pronto, fechei. Entendi o que é personalidade. Tá ou não? Isso é uma fina flor da psicologia. Com isso tu já sabe mais sobre personalidade, psique e articulação de mundo. Eu não tô brincando, não. É foda. Tu chega em qualquer faculdade de psicologia e pergunta o que é personalidade. O nego vai se enrolar com todo. Assim é uma zona. Não tem ideia do que é personalidade. É a história. Só que a tua história aparece a partir do quê? De quem você é, de como você articula e do mundo articulado. Não é isso? Entendeu? Desse símbolo, dessa imagem, você deriva todo o universo psicológico. Pra tu ir embora. Embora não, que tu vai voltar, né? Quem perguntou? Não precisa não. Calma aí. Não problematiza uma imagem. Lembra, isso é só uma imagem. Isso não é a verdade da coisa. Isso é um guia pedagógico. Porque não tem nem pano, nem agulha, nem linha. Isso é só uma imagem criada. Concorda? Para tu visualizar melhor e conseguir caminhar e ir encaixando as coisas lá dentro. É claro que isso não é sequer um modelo. É só uma imagem pedagógica. Tá? Não, a gente não pode confundir essas coisas. A questão é a seguinte, olha só. Só bota aí, por favor, a tela. Psique é um nome genérico. É tipo legumes a vapor. E quando tu vai no restaurante e pede legumes a vapor, não vem legumes a vapor, vem cenoura, chuchu, né? Ervilha, vem um negócio ali que... Se tu pede legumes a vapor e ele põe um negócio muito esquisito, que tu nunca ouviu falar, tu não pode reclamar. Concorda? Porque ele não falou. É legume isso, cara. Está catalogado como legume. Cara, isso parece um bicho, mas não é legume. Está catalogado como legume. Você come. Não é isso? Legume a vapor é um nome genérico para coisas específicas. Psique é um nome genérico para coisas específicas. Que coisas são essas? São as faculdades humanas. As tais faculdades humanas. Quem de fato articula o mundo na gente são as faculdades humanas. Vou dizer qual é o nome delas para tu poder ir embora. Senso comum, razão,
apetite concupiscível, vontade, apetite irascível, intelecto, agente, intelecto, e caralho, passivo, ou paciente, né? Tá ou não? Olha o que eu fiz aí, presta atenção. Isso é uma contribuição original. Em primeiro lugar, por quê? Isso parece pouca coisa, e é pouca coisa, mas torna o negócio inteligível, de algum modo, tá? O que acontece? As 12 camadas da personalidade humana não são uma teoria, são uma descrição simbólica, beleza? Eu vou falar disso daqui a pouco. A começar porque são 12, não são, né, menos nem mais, são 12. Depois, se você pega as 12 camadas, elas estão descritas numa apostila de 19 páginas, beleza? Que não foi eu que escrevi, foi o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele conheceu um sujeito chamado Juan Alfredo César Miller, que é um psicólogo clínico. Não, eu tô apontando, mas não é ele, o Juan Alfredo César Miller não, tá? Então você, porra, e aí Miller, beleza? Não, ele me deu o livro do Miller. Mas o Juan Alfredo César Miller era um psicólogo clínico que trabalhava no interior de aqui em São Paulo, perto de São Paulo. Ele trabalhava na casa dele, ele atendia 16, 18 horas por dia, o tempo inteiro, atendendo na psicologia clínica. E o Olavo conheceu o Miller. O Miller ele atuava desde a década de 70 e tal. Então o Olavo conheceu o Miller e percebeu um negócio muito estranho no Miller, que era muito interessante. O Miller, para começar, tratava as pessoas, ele resolvia os problemas. E ele não resolvia os problemas baseado numa única linha. Então ele não era psicanalista, ele não era um junguiano, ele não era behaviorista, ele fazia o que precisava fazer. O Miller entendeu uma coisa que o Miller entendeu uma coisa que qualquer pessoa que esteja na prática clínica com mais tempo vai notar. Ele vai começar a notar assim, cara, esse cara tem problemas freudianos. Esse outro aqui tem problemas junguianos. Esse outro aqui tem problemas da TCC. Esse outro aqui tem problemas biográficos. Esse outro aqui tem problemas espirituais. Dito de outro modo, se você tem uma única ferramenta, tu não consegue tratar ninguém. Ou você vai conseguir só tratar aquela pessoa naquele momento, mas não no próximo momento. Quem é psicólogo precisa se humilhar e declarar isso, porque isso é assim. Talvez a tua formação em psicanálise, você sabe que em algum momento começa a ficar muito frustrante a terapia. Com um paciente específico. Você fala assim, caralho, já não dá mais conta. Ou na TCC, beleza, eu resolvi o problema desse cara de entrar em elevador, mas e qual é o próximo passo? Você está entendendo? Esse pessoa tem problemas com a mãe, tem problemas com o pai, e a minha ferramenta não dá conta de resolver isso. O Miller usava várias linhas. E o Olavo foi apresentado a essas linhas de psicologia. O Miller introduziu, de algum modo, o Olavo no conhecimento psicológico, da psicologia teórica. Então, autores, por exemplo, como... Bem, quem é da psicologia? Nunca ouviu falar de um sujeito chamado, por exemplo, Maurice Pradini. Inclusive, na turma passada de São Paulo, tinha uma menina com o sobrenome Pradini. Mas não era parente dele, não. Maurice Pradini. Pradinês. Maurice Pradinês. O Maurice Pradini, por exemplo, tem um tratado de psicologia que é uma das coisas mais altas já escritas em psicologia e ninguém nunca aqui no Brasil ouviu falar. O Miller apresentou o Pradini, por exemplo. Um outro autor grande, gigante, né? Eu vou falar muito dele esse ano, a partir do segundo semestre, acho. Né? Porque eu sei que teve uma grande entrada do Viktor Frankl. Né? O Viktor Frankl, graças a Deus, ele foi pulverizado e muita gente já consegue ouvir o Viktor Frankl e gosta do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, assim, é um respiro na psicologia. Mas tem um sujeito que, por exemplo, eu vou falar bastante dele esse ano, um sujeito chamado Paul Diel. Não sei se vocês já ouviram falar do Paul Diel. Né? Quase ninguém ouviu falar do Paul Diel. Então, o Paul Diel é um sujeito que tem uma psicologia muito alta, muito elevada e muito prática ao mesmo tempo. Então, desse jeito assim, que precisa ser conhecido, precisa ser pulverizado. O psicólogo precisa conhecer o Paul Diel e usar a técnica do Paul Diel. O Paul Diel tem uma única discípula, viva, inclusive, mas eu queria muito conhecê-la, mas ela não está disponível. Assim, eu não sei onde ela está. Ela não dá aula em lugar nenhum, eu não sei onde ela mora, é na França, né? Mas não sei onde ela mora. Eu queria ir lá visitar, a Janine Solotarev. Comprei os livros dela, mas li, mas não consigo descobrir onde ela está. Eu queria visitá-la, mas
Ela é a discípula viva do Paul Diel. Solotareff. Jeanine Solotareff. Então, esses autores desconhecidos e grandes, o Olavo tomou conhecimento, leu, e aí foi a grande intuição do Olavo. O Olavo entendeu uma coisa. Ele falou assim, olha, a personalidade, por ser histórica e por ser dinâmica, a gente pode contar a história da personalidade baseada em motivações progressivas. Como que a gente diz assim, olha, a tua motivação em um certo momento da vida é uma, a tua motivação em outro momento da vida é outra, a tua motivação em outro momento da vida é outra, a tua motivação em outro momento da vida é... Ela vai progredindo e evoluindo. Existe uma explicação da motivação. Isso é que a gente... Não é nenhuma coisa, não é nem agitação, nem um argumento. É o modo como você articula o mundo dentro deste argumento. Você está entendendo? O argumento ele permanece, é permanecente. Olha o que eu ia falar, inventar uma palavra. O argumento ele permanece. Mas o modo, a intenção de articulação do mundo nesse argumento vai mudando. Tá? Então, ó, vamos pensar no serviço. O serviço, ele tem modos de você desenvolver isso no mundo. Né? Eu vou falar, calma. Então, o que o Olavo fez? Ele fez o seguinte, ele entendeu, foi uma dupla intuição. Por um lado, deixa uma progressão da motivação, e por outro lado, que é o mesmo lado, na verdade é a mesma moeda, é o outro lado da moeda, é o seguinte, olha, o que são as escolas de psicologia? Por que essas escolas de psicologia, por que existem escolas de psicologia se é o mesmo sujeito? Por que essas escolas elas estão em desacordo, mas ao mesmo tempo parece que elas não estão erradas? Porque quando você lê o Dr. Freud, por mais que você seja um crítico do Freud, por mais que você não goste do Freud, mas sei lá, você tem suas dificuldades com o Freud, você não pode dizer que ele não está falando de coisas que existem. E existem precisamente num certo momento da tua história. Você não pode dizer que uma pessoa ela é freudiana. O que você pode dizer é o seguinte, olha, num certo momento da história eu tenho sofrimentos de tipo freudiano. Mas esse sofrimento desse tipo, ele não permanece por muito tempo. Isso muda. Você se torna em algum momento inacessível pela técnica psicanalítica. Uma pessoa, por exemplo, imagina só, isso é verdade, tá? Um sujeito desenvolvido, desenvolvido mesmo, um sujeito desenvolvido, venceu na vida financeiramente, tem uma família estável, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ele se botou diante da morte, esse sujeito, se ele vai a um consultório psicanalista, se ele vai a um consultório de psicólogo e encontra um terapeuta psicanalista, ele é inacessível pela psicanálise. A psicanálise não o acessa. Tá? Por que diabos isso acontece? Ao passo que para outras pessoas a psicanálise assim, é a água para o peixe se mover. É o que tem que ser feito. Por que acontece assim? A gente vai entender isso pela... Então, aí o que o Olavo fez? É uma dupla intuição que o Olavo teve. Por um lado é um desenvolvimento da personalidade. Por outro lado é cada escola de psicologia está preocupada e está respondendo a uma motivação específica, de uma camada específica. Entende? Isso é muito interessante. Isso de fato é um brilho. Caralho, é isso. A psicanálise freudiana está explicando os movimentos da quarta camada. E é por isso que ela é tão difundida no Brasil. Porque, de fato, uma grande parte dos brasileiros é acessível pela psicanálise. Entende? O Jung, a terapia junguiana, ela está falando da quinta. Os coaches estão falando de qual? Da sexta. Bem, aqui. As 12 camadas, o que eu fiz? Eu peguei o texto do Olavo e transformei numa arquitetura. Eu transformei numa maquete, que é isso aqui que está na frente de vocês. Um círculo que progride. Para cima das 12 camadas, aqui que está a contribuição original. O que eu fiz em cima das 12 camadas? Eu joguei as 7 faculdades. Porque o texto era um texto diagnóstico, não era um texto terapêutico. As 12 camadas, elas meio que diziam assim, ó, elas explicam o que são as camadas. E meio que dão assim uma outra chavezinha de compreensão de onde você está. Mas ela não faz você progredir de uma camada para outra.
tentando pôr grid. Caralho. Eu sei, eu não vi. Eu olhei e achei que era uma castanha. E sabe quando o dente é todo fudido, né? Pra ter quebrado aqui. Tu quebrou? Tu quebrou agora o dente com a castanha? Ah, tu lembrou. Sempre que eu quero comer, eu não tô nem com fome. Eu olhei. Essa é a minha raiz sanguínea, que pega as coisas assim. O que eu fiz? Eu joguei as faculdades em cima das 12 camadas. As 7 faculdades são o quê? A agulha que tece o mundo. Preste atenção nisso aqui. Olha aqui. Só para você entender. Olha pro teu desenho aí. Você tem aqui, ó. Você tem aqui as 12 camadas, né? O que eu fiz? Eu joguei as faculdades aqui, ó. Como quem diz o seguinte. Quando você está usando a agulha senso comum, olha aqui, acompanha aqui o meu desenho. Quando você está usando a agulha senso comum, lembra? O senso comum é uma agulha. Ele está jogando um tipo de mundo para dentro de você. Quando você está usando o senso comum, você está tecendo uma parte da tua personalidade. Você só pode tecer um tipo de personalidade específico. Ou seja, só um tipo de mundo entra dentro da tua pessoa. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Quando você está usando a razão, entra um outro tipo dentro da tua pessoa. E a tua pessoa se torna uma certa coisa. O apetite concupiscível, aqui o irascível, aqui o intelecto ativo e aqui o passivo. Como quem diz, as faculdades regem as motivações, as 2 motivações específicas ali. Então, só. Então, olha só. Aqui é o senso comum, não é isso? O senso comum está regendo a primeira e a segunda camada. A razão está regendo a terceira e a quarta. O apetite concupiscível está regendo a quinta e a sexta. O apetite irascível, a sétima e a oitava. O intelecto ativo, a nona e a décima. E o intelecto passivo, a 11ª e a 12ª. Deixa eu explicar só para vocês uma coisa. E tá nem à vontade. A vontade está no centro. Todo ser humano que nasce, o ser humano, ele tem as 7 faculdades dentro dele. O que é amadurecer, de algum modo? É ir ligando essas faculdades irem operando em você. Você está entendendo ou não? Não, né? Não importa, eu vou explicar. Só ouve o que eu estou falando, pra você entender, só ouve o que eu estou falando. Um bebezinho, ele só usa o senso comum. Não é que ele não tenha intelecto, é que ele não consegue usar o intelecto ainda. Dito de outro modo, o que é um bebezinho? Um bebezinho é assim, ó, ele está vendo o mundo, ele está sendo afetado só pelos sinais do mundo. Visão, toque, quente. Só o senso comum age num bebezinho. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, depois do almoço. Quando o pessoal o bebezinho amadurece, vira uma criancinha de 2 aninhos. Ele começa a usar a razão e a razão vai amadurecer lá para os 7. Tá? Depois ele começa a usar o apetite concupiscível. O concupiscível entra na dianteira das ações daquela criatura. E eu vou explicar o que é cada coisa. Tá? Depois o irascível, depois o ativo, depois o passivo. Depois o intelecto ativo, depois o intelecto passivo. Então só, presta atenção. A gente tem 2 faculdades aqui embaixo, senso comum e razão. A gente tem 2 apetites e 2 intelectos agindo. Beleza? Eu vou explicar direitinho como é que cada um deles funciona, para que cada um deles serve, que tipo de mundo eles capturam e o que eles deixam dentro da gente. Tá? Essa é a contribuição original do meu trabalho para as 12 camadas. Beleza? Porque as 12 camadas já estavam descritas. A questão é, como eu
trabalho dentro delas, fazendo com que a gente progrida. Beleza?